Oi, eu sou Guilherme Ribeiro, sou finalmente estudante de medicina. Eu passei na Federal do Vale de São Francisco nesse último SISU de 2026 e eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco de como foi a minha trajetória e passar aqui um conselho, um plano prático do que eu acho que é necessário ser feito e que se esse vídeo chegar em alguém e conseguir ajudar alguém, eu já vou estar morto de satisfeito, porque meu objetivo aqui é trazer um pouco do que eu aprendi, um pouco do que deu certo para mim, para que outras pessoas também consigam ter essa alegria e esse sonho realizado de finalmente passar em um curso de medicina, um curso concorrido pelo Enem. Então, antes de mais nada, eu queria trazer alguns tópicos aqui que eu acho que precisam estar dentro desse plano prático para se fazer durante todo o ano, para que você consiga ter um estudo mais eficaz, um estudo mais direcionado e que você não fique aí perdendo tempo, testando coisas e errando bastante, como aconteceu comigo, até você de fato aprender como estudar e o que fazer no seu ano de preparação. Então, para começar, eu queria falar aqui um pouco sobre um cronograma maleável. O que seria um cronograma maleável? Durante o meu ano, eu fiz um cronograma de estudos, colocando ali as matérias por dia, o que é que eu ia estudar cada horário, e eu pensei nesse cronograma de uma forma que ele pudesse me ajudar nas áreas e nas matérias que eu tinha mais dificuldades, ou então nas que eu achava que eu tinha mais necessidade. Por exemplo, eu sempre achei que, apesar de ter uma facilidade maior em matemática e natureza, para mim era imprescindível que eu colocasse mais horas de estudo na semana, porque são áreas que, pela TRI do Enem, são mais valorizadas. A gente consegue alcançar uma quantidade maior de pontos nas áreas de natureza e de matemática, fora a redação, é claro. Mas estudando com mais eficácia e com mais direcionamento para essas áreas, eu sabia que eu podia conseguir uma nota maior do que se eu focasse muito em humanas e linguagens, que mesmo fechando a prova de humanas e linguagens, eu não conseguiria uma pontuação tão alta como eu conseguiria se eu fizesse ali 40, 42 acertos em matemática e natureza. Então, na minha semana, no meu cronograma, eu tinha muito mais horas de estudo em biologia, em física, em química e principalmente em matemática, porque é novidade para ninguém, né, que matemática é a área que pode lhe dar uma pontuação muitas vezes maior do que a redação. Pode chegar a 980, já chegou a 1000, já chegou a passar de 1000. Então, é bom frisar isso aqui, que apesar de você ter dificuldades em determinadas áreas, é bom também sempre lembrar que matemática e natureza são áreas que precisam ser levadas em consideração e estudadas com mais frequência, porque tem muito mais conteúdo e realmente podem lhe dar uma pontuação muito maior. Outro ponto que eu queria trazer aqui dentro desse cronograma maleável é que eu ia adaptando o meu cronograma e minhas horas de estudo no decorrer do ano. Então, se eu precisasse focar mais em natureza ou então focar mais em humanas, dependendo de como é que estava sendo meus resultados, eu tinha que rever como é que ia ser meu cronograma, as horas de estudo, as matérias que eu ia estudar, porque eu acredito que um cronograma muito fixo, muito engessado, ele pode ser facilmente quebrável. Então, caso dê alguma coisa errada, caso haja algum imprevisto, você pode muito bem se perder, facilmente se perder, e aí isso pode atrapalhar todo o seu ano. Então, eu fiz um cronograma em que eu podia mexer nele no decorrer do tempo e poderia adaptar de acordo com as minhas necessidades. Então, se em determinado mês eu vi que eu não estava indo muito bem em matemática, eu colocava mais matemática na semana. Ou então linguagens, que eram uma dificuldade minha. Eu colocava mais aulas de linguagens, mais questões de linguagem na semana. Então, eu acredito que um cronograma mais adaptável assim, ele é mais fácil de lhe ajudar, porque você pode facilmente mexer de acordo com suas necessidades. E pegando esse ponto, outra coisa que eu adotava no meu cronograma era deixar sempre um dia ali, um dia como coringa. Eu colocava bem claro ali que era um dia coringa, um horário coringa, porque ali eu poderia tirar atrasos, para que as matérias atrasadas não virassem uma bola de neve durante o ano. E também eu poderia usar para revisar ou então para reforçar algum conteúdo, alguma matéria que eu não tinha visto muito bem na semana, que não deu tempo, algum imprevisto aconteceu e eu não consegui ver. Então eu tinha ali um horário que era o coringa, poderia ser no sábado de manhã ou sábado à tarde, que eu usava para rever as coisas que não tinham dado muito certo na minha semana. Então eu acho que isso é muito importante para que você tenha ali uma válvula de escape. Tipo, se der tudo errado ali na semana, eu tenho um horário ali para consertar as coisas, para que não levasse esse erro adiante e acabasse atrasando os meus planos futuros. Então, para mim, isso era muito importante de ter na semana e eu realmente recomendo. Ainda dentro desse primeiro tópico, eu tinha também separado os dias que eu ia fazer simulados, os dias que eu ia fazer revisões e os dias que eu ia fazer correções de simulados.
Então, a cada 4, 5 semanas, eu tirava ali uma semana de revisão, que era o quê? Eram correções atrasadas, coisas atrasadas, conteúdos atrasados e também de revisões de conteúdos que eu já tinha visto e que eu achava que tinha necessidade de rever, de acordo com os meus erros nos simulados, de acordo com o que eu não lembrava mais. Eu achava bom tirar essa semana de revisão, porque eu não deixava essas revisões tão atrasadas, e esses conteúdos também não tão atrasados, para que eu pudesse sempre ficar revendo e revendo e revendo, e sempre concretizando ali, deixando claro e fresco ali na mente os conteúdos que eu já tinha visto. Além disso, eu tinha fixo na semana um dia de simulado e um dia para fazer correções. Aliás, um horário para fazer simulados e um horário para fazer correções. Geralmente eu fazia ali meus simulados no domingo de manhã e eu fazia as correções ou no mesmo dia de tarde ou na segunda de manhã. E para mim isso era muito importante porque através dos simulados, de preferência presenciais, caso não consiga, pode fazer online mesmo. Através dos simulados eu conseguia ver o que é que eu estava errando, o que é que estava dando certo e o que é que estava me atrasando. Então, eu tinha uma noção ali do que é que eu precisava focar mais, do que é que eu já tinha visto e não tinha entendido, não tinha aprendido direito, e eu precisava revisar, precisava ver de novo. Então, a partir desses simulados, eu ia vendo mais ou menos como é que ia ser meus próximos meses, minhas próximas semanas, ia ali rebalanceando meu cronograma, ia vendo como é que eu ia fazer, o que é que eu ia estudar mais, o que é que eu ia focar mais. Então, eu acredito que os simulados eles são um bom parâmetro para você organizar como é que vai ser os próximos meses, como é que serão as próximas semanas, o que é que você precisa focar, revisar ou até estudar de novo, porque você vai estar ali vendo o que é que está dando certo e o que é que está dando errado para você corrigir na sua preparação. E para finalizar esse primeiro tópico, eu fiz esse plano prático pensando em terminar todos os conteúdos, ou pelo menos a maioria, até agosto, setembro, início de setembro ali, porque a partir daí eu queria só lapidar todo o conhecimento que eu já tinha adquirido. Então, eu queria um tempo para poder ver todos os conteúdos, que é mais ou menos ali até agosto, setembro, início de setembro, né? E depois daí só lapidar e ver o que é que falta para que eu não terminasse a minha preparação com desespero e pudesse treinar o máximo possível com todos os conteúdos que eu já tinha visto. Então eu calculei ali mais ou menos a quantidade de conteúdos que eu tinha para ver e dividi durante esse primeiro semestre, porque depois eu queria me preocupar apenas em revisar o que eu já tinha visto e treinar e lapidar esse conhecimento já adquirido. Então, para mim depois ficou muito mais fácil, porque eu já tinha visto tudo. Eu só precisava agora preencher algumas lacunas e revisar alguns pontos que eu não tinha entendido muito bem. Então, esse foi o primeiro tópico. Como segundo tópico aqui, eu queria falar um pouco sobre o meu dia a dia, como era a minha rotina de verdade. E basicamente eu estudava todos os dias da semana. Praticamente o ano todo foi isso. Lógico, alguns dias eu tirava para descansar um pouco mais, no domingo ali à tarde, domingo de noite, geralmente eu descansava um pouco mais. Só que durante o ano todo eu estudava todos os dias. E isso para mim é importante porque eu tinha uma rotina fixa. Todos os dias eu sabia mais ou menos o que eu ia fazer. E todos os dias eu estudava. Então, para mim era mais fácil estudar. Eu não precisava ficar me preocupando com ânimo para estudar, porque ali já fazia parte do meu dia a dia, estudar todos os dias. E eu acho que isso é realmente muito importante, ter esse hábito de estudar todos os dias. Fora isso, tem alguns hábitos que eu acho necessários de serem cortados, de serem completamente eliminados, porque só são distrações e só vão atrasar a sua preparação. Por exemplo, na minha preparação, nos meus estudos, eu cortei totalmente as redes sociais. Durante boa parte do ano, eu não tinha Instagram, eu não tinha TikTok, eu não tinha X, eu não tinha nenhuma dessas redes sociais. A única coisa que eu usava era o WhatsApp para me comunicar com algumas pessoas e de vez em quando o YouTube, porque eu estudava também pelo YouTube. E, cara, se esse é o teu ano, se esse é o ano que tu tirou para estudar, não tem por que você ficar em redes sociais e perdendo seu tempo. Mas, e se eu for seguir ou acompanhar algum canal ou algum perfil de estudos? Assim, geralmente, na maioria das vezes, é só uma desculpa para você acabar perdendo muito mais tempo do que você pensa no Instagram, no TikTok, por exemplo. Porque você pode até acabar ali ver 1 minuto, 2 minutos de algum conteúdo que realmente pode lhe ajudar, mas boa parte do tempo provavelmente você vai perder. Você vai passar ali meia hora, 1 hora, rola na tela, vendo coisas que não tem nada a ver com o que você quer, e você vai ver o tempo passando e você não vai estar estudando, ou então descansando, né, que também é muito importante. Então, eu acho que você tentar cortar esses hábitos, tentar apagar o Instagram do seu celular,
TikTok, o X, sei lá que rede social você usa, mas é importante que você deixe essas coisas de lado e nesse ano você foque 100% em você, 100% nos seus estudos. Além disso, também é importante ter um tempo de lazer. Então eu tinha ali no meu cronograma alguns dias, alguns horários exatos de tempo de lazer. Por exemplo, eu estudava até mais ou menos umas 6 horas da tarde e depois dali eu tinha meu momento de lazer. Até dormir eu podia fazer o que eu quisesse. Geralmente eu ia para academia, que eu acho que é um bom ponto, inclusive, você fazer alguma atividade física, porque além de desestressar, além de você descontar a raiva, o estresse, toda aquela ansiedade dos estudos em peso e na corrida, suar ali, realmente é bom para a sua saúde. E para você ter um estudo de qualidade, você precisa ter saúde, né? Você precisa estar bem. Então, eu tirava esse momento ali da noite, geralmente para ir para academia, para correr, ou então só para ficar deitado, assistindo alguma coisa, com minha família, ou então nos sábados ali de tarde, sábados de noite, que era um tempo de lazer também que eu tinha. Eu usava para poder sair, para fugir um pouco assim dos estudos. Lógico, nada que fosse atrapalhar meu dia seguinte. Eu não voltava para casa tarde, eu não dormia tarde, eu não saía para festa, para me cansar, para chegar no outro dia de manhã cansado, estudar cansado. Eu focava 100% nos meus estudos. E esse momento de lazer era para descansar, era completamente para descansar, para me distrair e para fugir dessa rotina de todo dia. Então, eu recomendo fortemente que essa parte da rotina seja seguida com seriedade, porque eu acredito que é um ponto muito importante e um tópico muito importante e pode lhe diferenciar e fazer você conseguir a sua aprovação. Agora, já chegando ali mais para o fim do ano, agosto, setembro, eu tirei esse tempo, esse segundo semestre, para fazer provas antigas e apenas revisões. Então, esse é o terceiro e o quarto tópico. Terceiro tópico, fazer provas antigas. Eu fiz boa parte dos Enems antigos. Eu fiz, se eu não me engano, de 2014 a 2024. Tanto o Enem normal como o Enem PPL, que muita gente não sabe, mas é a mesma banca, é o mesmo estilo de questão. Então tem muita gente que não faz, mas eu acho essencial que se faça também. Então, eu fazia ali mais ou menos 4 dias de prova por semana. Nos outros dias, eu tirava para corrigir esses simulados e também para fazer revisões do que eu via nos simulados que estava faltando em conteúdo, que eu não tinha entendido muito bem, que eu estava errando com frequência, ou então que eu nem sabia de nada. Tinha conteúdos que eu realmente não lembrava de quase nada. E eu usava esses outros dias da semana para voltar lá do início e rever esses conteúdos e refazer questões e treinar de novo. E para mim, essas provas antigas serviam tanto para eu lapidar o conteúdo que eu já tinha visto durante todo o ano, quanto também para treinar como seria o dia de prova. Então eu simulava ali exatamente como poderia ser o dia de prova. Eu tentava fazer a prova mais rápido possível. Eu geralmente colocava ali em torno de 1 hora, meia hora, 1 hora de folga, para caso no dia te desse alguma coisa errada, eu já estaria treinado ali para fazer a prova mais rápido. Então, nesse segundo semestre, eu tirava ali mais para lapidar e para estruturar ali mais ou menos como é que ia ser o meu dia de prova. E eu acho que isso é muito importante, porque no dia da prova você já chega lá com um pouco menos de ansiedade, porque você já sabe o que você vai fazer. Você passou meses treinando para aquele dia, você passou meses treinando simulados, provas muito parecidas, com modelos muito parecidos de questões, e ali vai ser um dia mais fácil, vai ser um dia mais tranquilo, porque você está treinado para isso. E eu usava também essas provas antigas para pegar o modelo de questão do Enem. Porque assim, os outros simulados, eles podiam até me ajudar a ver questões, a treinar as questões. Só que não tem simulado melhor, não tem modelo melhor do Enem do que as próprias provas do Enem, que apesar de mudarem um pouco a cada ano, geralmente seguem o mesmo padrão. E fazendo essas provas antigas, eu tinha esse conhecimento sobre esse padrão. Eu sabia mais ou menos como é que as questões vinham. Então, na hora da prova, ia ficar mais fácil para mim, ia ficar mais rápido. Eu ia ter uma maior facilidade de fazer a prova. Então, eu acho que esse terceiro tópico, junto com esse quarto tópico de revisão, ela é como se fosse a cereja do bolo. É como se fosse fechar com chave de ouro. Você vai terminar ali seu ano treinando e praticando a prova que você vai fazer no final do ano. E eu acho isso realmente muito importante. Eu realmente fiz isso e até que deu certo, né? Então, basicamente foi esse o meu plano prático. Foi isso que eu fiz durante a minha preparação. Foi isso que deu certo para mim. Foi isso que me concedeu a tão sonhada aprovação em medicina. E eu ficaria muito feliz se eu conseguisse ajudar alguém com esse vídeo. Se alguma coisa daqui que eu falei
pudesse lhe ajudar. E eu espero que dê tudo certo para você também, como deu para mim. Então, se você gostou, deixa algum comentário aí, dê alguma sugestão, deixa um like aí. E talvez eu traga alguns vídeos mais específicos sobre cada área do conhecimento, sobre algumas coisas que eu fiz de diferente em cada área, em cada matéria. Mas, por enquanto é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha lhe servido de alguma forma. Espero que dê tudo certo. Eu também estou torcendo por cada um de vocês.